defenda, ao contrário daquele outro vídeo, os anéis são mais pronunciados em termos de ser uma tecnologia de lente difrativa. Uma coisa interessante na plataforma da Reiner é que para a Ray 1 ela vem com um sistema preloaded. Apesar de a gente considerar o preloaded como uma coisa meio, entre aspas, na aparência pode ser uma coisa simples de se fazer, mas ela não é não. O preloaded ela não pode capturar lente, não pode dar problema, não pode estragar a lente também. Então, no caso da Ray 1, ela é um sistema que tem funcionado muito bem, né? Nos casos que a gente fez, e não foi só eu que operei no meu grupo, tem uns fellows também que operaram com essa lente, e ela entra muito, muito bem, né? Em termos de montagem, que é uma montagem extremamente simples, você só basicamente coloca o viscoelástico e fecha essa portinhola e acaba colocando a lente. Ela entra em até incisão de 2.2, que é um grande conforto. Uma coisa que eu gosto bastante nas lentes da plataforma Reiner, que manteve em relação à plataforma anterior, né, da lente M-Flex, M-Flex T e T-Flex, é essa alça que ela tem um sistema de trava, né? É um sistema de amortecimento e trava. Então, vocês podem ver que o desenho dela, na parte interna dela, dessa alça, ela tem esse vão que uma lingueta encaixa na outra. Então, é um sistema muito bom. Primeiro que ela dá um travamento bom e segundo que ela se ajusta a diferentes tamanhos de saco capsular. Como toda lente da plataforma Reiner, ela é uma lente asférica de aberração esférica neutra, né? Então, a gente tem as lentes de aberração esférica positiva, que normalmente a gente chama de lentes esféricas, né? E as lentes com correção de aberração esférica. E nas lentes de correção de aberração esférica, a gente tem as de aberração esférica negativa, que são tipo Alcon ou Zeiss ou Johnson, ou lentes de aberração esférica neutra, como as lentes da plataforma da Bausch e da Reiner. Então, essa é uma lente de aberração esférica neutra. E, em termos de dioptrias, ela tem uma ampla faixa. E uma coisa muito boa, né, para quem se atenta mais a isso, é que ela é uma plataforma livre de glistening, né? Então, isso desde os modelos anteriores já. Então, glistening, para quem esqueceu, são os microvacúolos virtuais que aparecem na espessura da lente por causa dos processos de manufatura da lente. Então, após a hidratação, ou seja, quando você coloca no olho, esses microvacúolos na espessura da lente, eles se preenchem de líquido do humor aquoso e acabam dando um aspecto de poeira, né? Um aspecto de como se a lente estivesse empoeirada. E essa lente não tem glistening, né, no caso. E aí outras condições que já são comuns até em outras lentes, em relação à expectativa nossa de uma baixa opacidade de cápsula. Em relação às características da área difrativa dela, então é bom a gente sempre lembrar que a lente tem uma curva base específica de poder dióptrico esférico, e em cima disso é feito o entalhamento da parte difrativa. Então, por isso que esse desenho mostra separado. Não que são duas peças separadas, mas é assim que você entende uma lente básica no aspecto de poder esférico e uma superfície difrativa, que ela pode ser uma superfície anterior, né, depende da marca da lente, ou posterior. Tem marca de lente que faz esse entalhamento de difração na superfície posterior. Algumas marcas de lente têm anéis difrativos em toda a sua superfície, seja anterior ou posterior. E algumas lentes
no caso, Ray 1, ela tem até a meia periferia. Meia periferia aí, no caso, por volta de 4,5 milímetros. De 4,5 milímetros em diante, ela é uma lente lisa, ou seja, ela fica só com o poder básico refrativo dela de uma lente asférica. Nessa parte de 4,5 milímetros para dentro é que você tem os degraus difrativos, e isso às vezes é uma opção do fabricante em termos de pensar que, em algumas situações de uma pupila muito grande, ele daria menos efeitos disfotópicos e também você daria uma maior prioridade para a imagem de longe, né? Então, isso daqui é uma coisa bem interessante, e agora que vocês entenderam aquele design do slide anterior, a gente consegue interpretar bem isso daqui. Olha só. Isso vocês vão ver em todas as lentes multifocais. Tá? O que é basicamente isso? É como que a lente divide a imagem. Então, você tem uma lente, tá? E essa lente ela recebe toda a energia luminosa. Quando ela recebe toda essa energia luminosa na superfície difrativa, uma parte da energia luminosa que bate na lente, nessa superfície difrativa, vai convergir numa vergência para fazer a imagem de longe. Uma parte dessa energia luminosa vai bater e convergir para fazer a imagem intermediária, e uma parte vai formar a imagem de perto. Então, é isso. Só que, na construção da superfície difrativa, a parte de engenharia óptica fala assim, tá, dessa energia, por exemplo, para longe, do total que chega na lente, quanto eu vou desviar na convergência para construir a imagem de longe, então? E quanto eu vou desviar para construir a imagem de intermediária e quanto eu vou convergir para construir a imagem de perto. Então, isso é uma divisão. É uma pizza que ela chega inteira e você divide como você quiser. E aí você desenha os seus degraus difrativos para fazer essa divisão. No caso, cada empresa faz, entre aspas, a sua decisão de design óptico difrativo, para falar assim, eu quero priorizar tanto por cento para longe, intermediário e perto. Então, a gente tem aqui, numa lente da Reiner, primeiro que ela transmite 89%. O que quer dizer isso? Tá? Nenhuma lente difrativa, seja bifocal, seja trifocal, aproveita todo 100% de luz que chega. Mais ou menos 15% é perdido. Perdido no que a gente chama de ordens maiores, em desvios não aproveitados da luz. Tá? Então, 15% é bastante. 15% é bastante. Isso na média. Algumas empresas, então, elas estão fazendo o quê? Elas estão tentando fazer um design óptico que perca o menos, que desperdice o menos possível de energia luminosa. No caso da Ray 1, ela aproveita 89% da luz que chega e faz essa distribuição longe, perto e intermediário. Ou seja, ela perde 11%. Tá? É uma das menores taxas de perda das lentes difrativas do mercado. Então, só para ter ideia, algumas lentes chegam a perder mais de 15%, desperdiçar mais de 15% de energia luminosa. E aí a gente tem a divisão lá de baixo, logo abaixo, que está escrito 52, 22, 26, que é o que, daquele 89 que ficou, então, como que você divide? Tá? Como que você aproveita? Vai dar 100% na soma aí, mas você considera que esse 100% ele é desse 89% aí que foi aproveitado. Então, do que é aproveitado, e aí é uma decisão da empresa, da engenharia óptica, ele fala assim, eu vou deixar um pouco mais para longe, lógico, né, que é o mais prioritário, 52% para longe. Para perto, eu também quero uma boa prioridade. Se for para eu dividir entre intermediário e perto, eu vou dar um dedinho a mais para perto do que para intermediário. Então, esse dedinho aí ficou na questão de 26 para perto e 22 para intermediário. Então,
essa é a distribuição de energia luminosa. E aí, no gráfico, quando a gente entra embaixo no gráfico, a gente vai ver o seguinte. Esse gráfico é o seguinte, ele mostra o quanto de energia luminosa varia em relação ao tamanho da pupila. Então, é fácil de interpretar isso. E, primeiro, que é fácil de interpretar. Segundo, que não tem muito segredo para essa lente. Como ela é não apodizada, o que é uma lente não apodizada? É uma lente que os degraus difrativos mantêm essa divisão aqui que a gente falou de 52, 22, 26. Os degraus difrativos mantêm essa divisão de energia tanto no centro como nos degraus da periferia. Ok? Isso é comprovado por esse desenho. Então, nesse gráfico, então, a gente vê lá, pupila de 2 milímetros, 3 milímetros, 4 milímetros e tal, ela mantém a mesma divisão de energia, sendo que a linha azul cheia é o quanto que é a energia luminosa de longe, a pontilhadinha menor é intermediário e a risco e ponto é para perto. Então, ele está falando aqui que em situações de pupila menor ou pupila maior, você, por exemplo, não vai piorar sua visão de perto. Quando é uma lente que muda essa distribuição de energia do centro para a periferia, alguns fabricantes falam o seguinte, conforme a pupila abrir mais, eu vou fazer com que mais energia de longe seja priorizada e menos para perto. Então, essa é uma lente que começa a mudar a regra de distribuição de energia do centro para a periferia, e esse paciente vai ter mais energia luminosa em pupilas maiores, sendo priorizada para a imagem de longe. Qual que é a contrapartida disso? O paciente em situações mesópicas, por exemplo, quando ele vai para o restaurante e a luz cai, e ele vai ver o cardápio, ele vai reclamar que a visão não está muito boa, porque a pupila dele abriu, ele pegou degraus difrativos mais da meia periferia, que priorizam mais longe do que perto. Então, esse é um tipo de design, na verdade, o design que mantém a distribuição de energia luminosa independente do tamanho da pupila, ou seja, não apodizado, que é mais preferido, eu diria, pela maioria dos cirurgiões. Tá? A maioria dos cirurgiões prefere essa manutenção de divisão de energia independente da situação mesópica ou fotópica, ou independente do tamanho da pupila. E aqui a gente consegue ver também, olha só nesse gráfico, que acima de 4,5 milímetros, ele dispara para longe, não é? Ele dispara para longe a energia luminosa e ele cai a questão de energia para perto. E aí justifica aquele desenho que a gente mostrou aqui. Cadê? Aquele desenho que a gente mostrou aqui, em que a partir de 4,5 milímetros, deixa eu voltar aqui, ele é uma lente que prioriza a imagem de longe. Tá? Então, corresponde àquele gráfico natural mesmo, olha lá. O gráfico mostra exatamente isso, que a partir de 4,5 de pupila, a energia luminosa fica muito mais priorizada para longe do que para perto. Então, se o paciente vai jogar futebol à noite, vai jogar tênis à noite e a pupila dele abre muito, é uma pupila mais larga, ele vai ter uma visão melhor na situação mesópica mesmo. Em relação aos planos de distância para visão intermediária e perto, também é uma questão de decisão de design óptico da superfície difrativa. No caso aqui, ele está comparando uma lente bifocal com uma lente trifocal e deixa eu voltar aqui. Uma lente bifocal e uma lente trifocal e vocês veem que aquela depressão que existe a 80 centímetros, aquela depressão na linha pontilhada que existe a 80 centímetros, típico de uma perda de visão para intermediário, ela sobe mais na linha preta, melhorando nessa questão da intermediária nessa lente trifocal. Então aqui está comparando uma lente bifocal,
aquelas duas corcovas de uma lente para uma lente trifocal com essa corcova menos o vale menos pronunciado, né? Então a gente tem aí o pioneiro das lentes trifocais foi a Physiol, uma empresa bem pequena da Bélgica, com o modelo Fine Vision, e pioneiramente foi desenhado pelo Damien Gatinel. Ninguém acreditava na ideia dele. Ele levou para várias empresas, eu diria assim, para as maiores empresas que não acreditaram no conceito da trifocalidade. E aí você vê que o degrau difrativo basicamente tem dois tamanhos de pico, tá? Que vocês podem ver ali caracteristicamente. Quando a gente tem uma lente bifocal, você tem picos de um tamanho só. Ele pode até ir diminuindo para a periferia, porque daí é uma lente apodizada. Então, aqui, só de você olhar o perfil da lente, o perfil de design óptico, primeiro, você já conclui que é uma lente trifocal, porque ela tem dois picos, né? E segundo, que ela é apodizada, né? Como eu falei, é um design que talvez muitos cirurgiões não gostem, porque ela muda a distribuição de energia para situações mesópicas. Então, a lente da Physiol é uma lente de 32 anéis, 64 anéis, superfície anterior, superfície total, desde centro até periferia total, e apodizada, né? Logo depois veio a lente das AIS. A lente das AIS também vocês veem aí agora, vocês conseguem ver. Olha só que interessante. Vamos ver se vocês conseguem matar uma charada desse desenho de perfil difrativo da lente das AIS. Agora que vocês já estão craques em análise de perfil difrativo. O que vocês acham aí? Quantos picos tem e ela é apodizada ou não? Bom, já que ninguém respondeu, eu vou falar. Primeiro que ela é uma superfície difrativa inteira, ou seja, desde o centro até a periferia, não tem aquela parte lisa sem difração. Segundo, que ela tem dois tamanhos de pico, como você pode ver logo perto do centro aí. Esses dois tamanhos de pico correspondem à trifocalidade. Só que, quando você vai para meia periferia, e olha só que interessante, e aí seria mais ou menos a 3,75, 4 milímetros da meia periferia, você está vendo que ela perde um pico, o pico menor, e fica só com o pico maior. Então, essa lente das AIS, ela não é uma lente só trifocal. É uma lente trifocal e bifocal. Na parte de 3 milímetros para dentro, ela é... Não, desculpa. Encontrei isso na internet. Meu Deus, a Siri começou a falar sozinha aqui. Mas a partir de 4 milímetros para dentro, ela é trifocal, e de 4 milímetros para a periferia, ela é bifocal. Interessante, né? E aí, como vocês podem ver que a diferença da lente anterior, os degraus não diminuem de altura do centro para a periferia. Então, ela é uma lente não apodizada. E aqui, nessa história dessas duas lentes aqui primeiras, teve uma batalha judicial que durou mais ou menos 2 anos e meio, 3 anos de patente, né? Depois veio a lente da Alcon, né? A lente da Alcon é a Panoptix, e que vocês veem, ela também tem degraus, 2 tamanhos de degrau, então é uma lente trifocal também. Só que você vê lá que tem um platôzinho, né? Alguém continua desenhando na tela, e não sou eu, tá? Quem está desenhando na tela, por favor, se puder apagar. Eu não consigo apagar esse risco vermelho aqui. Quem está desenhando, por favor, se puder apagar, eu agradeço. Em relação a Panoptix, vocês podem ver, primeiro que ela tem 2 degraus e tem um platôzinho também, um platôzinho liso. Nesse platôzinho liso, supostamente, na concepção ainda, né, eles dizem que era para ter um outro pico, então é uma lente que seria, se tivesse outro pico mesmo, seria uma lente quadrafocal, tá?
E aí a história é que, originalmente, conceitualmente, teria um outro pico, seria uma lente quadrafocal, foi cortado esse pico, né? E aí de quadrafocal ela volta para ser trifocal, porque tem 2 picos, sendo que aonde teria aquele terceiro pico, ele ficou liso, né? E aí a gente tem a lente da Reiner, que é essa lente. Todas as lentes têm design diferente, como vocês podem ver, o design difrativo. E por que tem esse design difrativo? É basicamente patente, né? Tá? Na prática, em termos de performance, a menos que eu fale para você qual lente é, muito provavelmente, logicamente, dadas condições ideais, né, em termos de você selecionar o mesmo os pacientes, tal, e os casos, é muito difícil você perceber diferença de desempenho nas lentes, né? Eu particularmente considero que todas elas estão num nível muito bom de desempenho. Mas essa é uma lente, então, trifocal, e ela é difrativa-refrativa, né? Difrativa porque ela tem essa superfície difrativa de 4,5 milímetros em diante, ela é refrativa, lisa, assim como o vizinho aí que vocês viram, a Panoptix, né? Também ela é lisa da meia periferia em diante. Então, o perfil, o design difrativo, ela pegou um modelo basicamente clássico de bifocalidade, que vocês estão vendo esse primeiro, com um pico só de altura, né? Esse é um perfil típico de uma lente bifocal. Você colocou um outro perfil difrativo, tá? Quando a gente estuda a óptica difrativa, e a gente só está acostumado com esse padrão de embicadinho ou serrilhado em óptica difrativa, mas óptica difrativa pode ter, entre aspas, qualquer desenho de superfície, né, para outros empregos, para outras áreas que não a lente intraocular. Mas, então, esse desenho de baixo, se assim fosse, ele também é uma superfície difrativa, não que teria emprego para a nossa área. Mas quando você elabora no conceito óptico de design, mistura conceitos, é o que eles vão fazer aqui. Eles pegam um padrão chamado quinoforme, que é esse serrilhado, ele pega outro padrão, que é esse padrão simétrico em forma retangular, e aí ele mistura os dois, tá? Então aí ele pega e mistura 2 conceitos, e aí você tem basicamente 2 superfícies difrativas. Você vê que tem 2 superfícies inclinadas de alturas diferentes, né? Então, essas 2 superfícies inclinadas são as 2 superfícies distintas difrativas, tá? Então, se você tem 2 picos difrativos distintos, você tem uma lente trifocal. Como eu falei, o destaque aqui é em relação o destaque aqui é em relação à perda de energia luminosa, que é em vermelho, e por isso que eu deixei destacado. Alguma energia luminosa é perdida, tá? Pelas lentes multifocais, e o trabalho elegante em termos de design óptico é tentar... Isso não é propaganda, tá? Isso é teste de bancada, não tem como a propaganda inventar esses números. Então, o que você tenta é perder o menos possível em termos de energia luminosa. Perder 11% é bem pouco, tá? Como vocês podem ver aí comparado com as outras plataformas. Outra coisa também é que, por exemplo, se você olhar o padrão que você já conhece de distribuição de energia luminosa conforme a situação mesópica ou fotópica, ou seja, tamanho da pupila, no canto inferior direito a gente tem a lente da Reiner, que você já conhece, e as outras lentes do tipo Alcon ou Zeiss, que você vê do lado ou logo acima, também se mantém no mesmo padrão de distribuição de energia independente do tamanho da pupila. É isso que
serve para mostrar esse gráfico. À exceção da lente da Physiol, que, como você já sabe agora, é uma lente apodizada, que ela vai mudando a relação de distribuição de energia conforme a pupila vai aumentando. Isso é bem claro no desenho da Physiol. Quando você está com uma pupila menor, você tem uma boa visão para longe. Tá? Quando você vai abrindo mais a pupila, essa visão para longe vai melhorando mais, essa linha azul, é mais energia luminosa, mas está caindo a energia luminosa de perto. Né? Então, o desempenho para a visão de perto começa a cair em situações mesópicas, que é uma coisa que, como eu falei, muita gente não gosta. Em relação aos 3 pontos básicos, eu vou tentar simplificar aqui, tá? Como que seria o beabá para você fazer a aplicação de transição para lentes premium do modo mais, eu diria, seguro possível. Então, classicamente a gente vai mexer com pré-operatório, com a cirurgia e com pós-operatório. Então, pré-operatório, existem N exames e tudo mais, mas na medida que você obedece bem, pelo menos a topografia e a biometria, você vai estar muito bem calçado e só um minutinho só. E a calculadora aqui também é muito simples. Toda calculadora é simples. A cirurgia tem alguns macetes, mas são extremamente simples. E o pós-operatório também. Tá? Então, a topografia é muito básico o que você tem que seguir em relação à topografia. E quanto menos você se afastar dessa regra básica, mais seguro você vai estar e melhor vai ser seu resultado. Então, idealmente, você tem que usar um caso que tenha um astigmatismo regular simétrico, e eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre o que seria esse regular simétrico. Ele pode ser um pouco irregular e um pouco assimétrico, um pouco, mas que seja pouco. O mais importante na topografia é a imagem, e não os números, né? A imagem é muito importante. Não tem como discutir caso. Essa última frase aqui está errada, que seria só para lente tórica, tá? Mas não tem como discutir caso de indicação, planejamento de lente multifocal sem ver topografia. Não tem como, nem dá para começar. Então, topografia tem que ser boa, tem que ser uma topografia inocente e entendo o astigmatismo que seja regular e simétrico. Retina e nervo óptico são considerados, tá? Em planejamento de lentes multifocais, tem que ser uma retina e nervo óptico saudáveis, como vocês já sabem. E na multivariedade de padrões de aspectos topográficos, quais são os que a gente prefere? A gente prefere basicamente esses, tá? Que são astigmatismos regulares, simétricos, eles podem, aqui no caso, ser um pouco assimétricos. Então, classicamente, o clássico aqui seria esse inferior à direita, o bow tie simétrico, a gravata borboleta simétrica, e aqui nesse desenho ela é simétrica porque a metade de cima está igual à metade de baixo. Outra coisa, ela está num astigmatismo a favor da regra, e como vocês estão vendo, está 90 graus, mas ela pode ser oblíquo ou pode ser contra a regra também. Então, ela, independente do eixo que ela esteja, em sendo simétrico e regular, você está bem calçado. O que seria o tal do regular? Regular é que, se você passar uma régua, ele vai passar uma régua certinha no meio do eixo desse bow tie aí. Ele não vai ter uma quebra nessa regularidade. Você pode ser um pouco assimétrico também, como nos dois desenhos da esquerda. Tá? Então, você tem lá, eles são simétricos, né? Desculpa, eles são um pouco assimétricos, ou seja, a metade de cima é diferente da metade de baixo, mas são bem regulares. Você consegue passar uma régua nesse eixo aí.
Só para dar um exemplo, vou voltar aqui na imagem. Embaixo, na fileira de baixo aí, a gente tem o primeiro desenho da esquerda e o penúltimo da esquerda, da fileira de baixo. O primeiro e o quarto, eles são irregulares, né? Eles são irregulares, ou seja, você vê que ele está com a cabeça meio tombada, né? Então você não consegue passar uma régua que cruze o eixo de cima com o eixo de baixo. Ele está quebrado. Então esse é um caso que você não indica uma lente multifocal tórica, por exemplo. Então esse é um caso, e aí nós vamos ver alguns exemplos, esse é um caso clássico de astigmatismo regular simétrico. Tá? Você vai indicar uma lente, por exemplo, uma Ray 1 tórica, e o paciente vai ficar feliz aqui. Você vê que aqui já é mais assimétrico, embaixo está diferente do de cima, mas é um pouco assimétrico, não é tanto assim. Primeiro que ele é um pouco assimétrico, segundo que ele é bem regular, você consegue ver um eixo aí entre o astigmatismo de cima e o de baixo. Então, esse é um astigmatismo regular, um pouco assimétrico, a favor da regra. Vai ficar bom. Você pode colocar uma Ray 1 tórica aqui. Aqui está bagunçado. Aqui você não consegue nem passar uma régua para saber o eixo e nem consegue falar em termos de simetria. Então, esse é basicamente um astigmatismo irregular. Tá? E aí você não coloca uma lente multifocal. Esse é um caso que eu diria, e eu não vou discutir esse caso aqui, mas eu diria que talvez um cirurgião com mais experiência coloque, mas eu acho que para um cirurgião que é iniciante, talvez não colocar. Pegar casos bastante inocentes, idealmente desse tipo aqui. Tá? Casos mais duvidosos. Esse daqui é um caso que eu diria, todo cirurgião mais experiente colocaria, mas quando você está começando, procura se ater aos casos redondos. Esse é um caso que também para um cirurgião iniciante não consideraria. Um caso irregular que basicamente é bastante contraindicado. Aqui, do lado esquerdo, ou seja, o olho direito, ele é bastante, eu diria, irregular, e aí não indicaria uma lente multifocal. E no olho esquerdo, você pode sim colocar uma lente multifocal tórica aí tem um astigmatismo oblíquo, né, um pouco assimétrico, porém irregular. Tá? Vai ficar bom uma lente multifocal tórica. E esse é um paciente que, se você é iniciante, pode muito bem fazer uma indicação de uma monovisão híbrida. Tá? A gente lá na escola fez um trabalho, o João Crispim, na época, fellow do setor de óptica cirúrgica, fez um trabalho justamente disso, colocando uma lente monofocal convencional num olho e uma lente multifocal no olho contralateral. Então, a isso a gente dá o nome de monovisão híbrida, em que, nesse caso aqui, você poderia colocar uma lente monofocal no olho direito e uma lente multifocal tórica no olho esquerdo. E, lógico, explicar para o paciente a condição, assim como você explica numa monovisão convencional, mas ele vai ter um ganho muito grande aqui. De novo, um caso que é diferente, o olho esquerdo e o olho direito, e aí a gente tem, então, um olho direito bastante irregular, no olho esquerdo bem regular, bem simétrico, o paciente vai ficar contente com uma lente multifocal tórica. Então, um caso redondo, não vou nem mais descrever o aspecto topográfico aqui, mas um caso redondo para colocar uma multifocal tórica, o paciente vai ficar contente. A biometria, o que eu olho bastante, a maioria dos cirurgiões também faz isso, quem conseguir apagar o risco vermelho aí vai ganhar um prêmio, tá? E não foi eu que fiz esse risco vermelho. Então, eu busco o que se chama de congruência, não coincidência. O que é congruência? Que os valores... Alguém fez uma seta, alguém fez uma linha verde agora. Meu Deus do céu, eu vou tentar apagar aqui depois, mas... conseguiram apagar. Ok.
Então, a congruência seria o seguinte: equipamentos diferentes medem lugares diferentes na córnea, quando você vai fazer a ceratometria. Então, raramente vai dar uma coincidência de números. Mas, se você tiver números próximos, ou bastante perto, isso sim é o que eu chamo de congruência, e é isso que eu procuro em termos dos dados ceratométricos, topografia e biometria. Tá? E aí, quando eu vou usar a calculadora, preferencialmente eu uso os dados ceratométricos da biometria para colocar na calculadora, mas isso é eu. Logicamente, existem muitos cirurgiões que fazem nesse mesmo padrão, mas outros eventualmente usam outros dados, tipo Pentacam, alguma coisa. Mas eu, mesmo que eu tenha um Pentacam, eu prefiro usar o dado de ceratometria via de regra da biometria óptica. Tá? Mas isso é uma preferência minha de novo. Se você tem dúvida em relação à análise desses números, eu tenho certeza que os consultores da ADAPT vão te ajudar a analisar. Então, aqui tem um caso, olha só, é um caso de bastante congruência. Eu não vou me deter aqui no texto, mas vou mostrar um caso de boa congruência, tá? Aqui é um astigmatismo oblíquo, um pouco assimétrico, porém regular. Então, tudo isso vocês já viram e já sabem ver já. A gente tem, primeiro, a descrição qualitativa em cima da topografia. Logo abaixo, a gente tem os valores de 5K do OPD Scan. Tá? Essa imagem, tanto a imagem topográfica quanto esses números logo abaixo da imagem, são do OPD Scan. Então, o OPD Scan está mostrando aí 2,21 de astigmatismo com eixo mais curva 103. E no outro olho, no olho contralateral, 168 de astigmatismo com eixo mais curva 65. E embaixo de tudo, vocês estão vendo a imagem da ceratometria de um Lenstar. Tá? E aí no Lenstar vai falar o seguinte: o astigmatismo, que no OPD Scan deu 2,21, no Lenstar deu 2,19, e o eixo mais curvo, que no OPD Scan deu 103, no Lenstar deu 106. Ou seja, uma excelente congruência. Não são números iguais, mas são bastante próximos. Tá? E isso te dá segurança. E é isso que a gente busca, uma boa congruência nos números. De novo, olhando lá no Lenstar, o eixo mais curvo está em 66, compara com 65 do OPD Scan, e o astigmatismo, a magnitude, ela está em 181 no Lenstar e 168 no OPD Scan. Então, isso é congruência, né? Por que dá diferente os números? Então, aqui é uma córnea, e aí você imaginando o centro da córnea, o poder mesmo da córnea, o poder real, nessa ilustração, seria de 44,6, tá? Mas as máquinas não medem o ponto central, ela mede perto do centro, mas não exatamente no centro. O Lenstar mede a mais ou menos 1,65 do centro, tá? O IOMaster, 2,3 do centro. Um ceratômetro manual, aproximadamente 3,2 do centro. Então, pelo fato de não medir o centro, mas medir perto do centro, ele vai dar, como a gente vê ali no lado esquerdo, medidas diferentes, porque ele está lendo em pontos diferentes. Então, nessa ilustração a gente vê o seguinte: numa mesma córnea, a gente pode ter diferentes poderes, tá? Diferentes poderes, porque você está medindo em lugares diferentes. Então, a calculadora online é bastante simples. Eu não vou me deter aqui nos detalhes da calculadora online, porque basicamente é você pegar os dados ceratométricos, aí no caso você pode pegar da biometria óptica, e transcrever aqui para calculadora online, e ela vai... É só transcrever realmente, não tem muito, entre aspas, raciocínio. É coisa que até residente consegue fazer. Então, aí você vai ter o resultado do planejamento da lente trifocal tórica aqui no caso. Tá? E aí é só, digamos, você fazer o pedido da lente. E aí, no caso da calculadora da Ray One tórica, você tem as opções de falar assim:
quanto de residual eu quero que tenha, né? Então ele te dá três opções, as mais próximas possível, com o pós-operatório de equivalente esférico, esférico e cilíndrico, tá? E aí você escolhe para quanto você quer manipular esse residual planejado, tá? A partir daí você faz a sua solicitação para a Rainer. Marcação de pêndulo. Marcação de pêndulo é super simples, tá? Em primeiro lugar, então, não tem trabalho que evidencie que um pêndulo é pior do que um sistema eletrônico na centralização de uma lente intraocular em relação à toricidade. Então, vou repetir. Não tem nenhum trabalho que evidencie diferença. Então, se você está começando a fazer lente tórica, não se iluda em relação a falar assim, puxa, eu não posso começar com pêndulo porque deve ser os outros equipamentos eletrônicos e tudo mais são muito mais sofisticados. Não, um pêndulo vai dar um resultado até a prova em contrário tão confiável quanto outros sistemas mais caros. E você tem que lembrar também que todo cirurgião de lente tórica começou com pêndulo, tá? Então, olha lá, tem vários jeitos de você fazer essa marcação com pêndulo. Aí, às vezes eu peço para colocar sabe aquele arzinho de oxigênio que o paciente recebe no nariz para sedação? Eu uso oxigênio para secar o olho enquanto estou fazendo a marcação, para deixar o olho, entre aspas, super seco e fazer com que não fique borrada a marca. E então, aqui de novo, tá? Outra coisa que eu faço é dar uma idantada na hora que eu empurro com o pêndulo. E aí vocês, na ilustração, na imagem anterior, eu usei a mão mesmo para abrir o olho, e nesse caso estou usando um bléfaro, tá? E aí a marca vocês veem que está bastante seco. E se você também tem pouca experiência com lente tórica, o que você pode fazer é o seguinte: você pode, semana que vem, marcar os seus pacientes normais, não tórica, com pêndulo, tá? Você vai ver que se você treinar meia dúzia de vezes, em pacientes não lente tórica, você já vai pegar o jeito facilmente, tá? Então, é bastante simples. Se você operar, não digo semana que vem, porque a gente não está operando agora, mas quando você voltar a operar, você operar e fazer treinamento em pacientes normais, tá? Rotação da lente é bastante simples, tá? A rotação o que eu faço, basicamente, eu rodo bastante a lente para ficar perto do lugar desejado, do ponto desejado, quando eu aspiro o viscoelástico, com a própria cânula de ar. Então, enquanto eu estou aspirando o viscoelástico, eu já, com a caneta de ar, eu já rodo a lente para ela ficar perto da marca, mas não em cima da marca. Perto quanto? Alguma coisa por volta de 30 graus, tá? Ficar um pouco perto, porque se você planejar em deixar muito em cima da marca, talvez ela passe do ponto, tá? Depois, eu selo as incisões. Então, ela ainda não está no ponto ideal, ela está meio longe ainda da marca final, mas nesse momento, quando eu tiro a caneta de ar, eu faço como se eu tivesse, digamos, terminando a cirurgia. Eu já selo para fazer com que a câmara esteja estável. Aí eu pego uma seringa de 10, coloco 8 ml de BSS, uso uma cânula de hidro e aí uso essa cânula para ir dando pequenos empurrõezinhos na lente, para ir levando a lente até o ponto ideal. E como eu estou usando uma cânula de BSS, uma seringa de BSS com uma cânula de hidro, na medida que eu estou perdendo câmara um pouquinho, eu estou repondo também com o próprio BSS, né? Você tem duas opções. Você pode deixar a marca bem em cima, a marca da lente bem em cima da marca da marca da caneta, ou deixar um dedinho antes. Alguns cirurgiões falam, se essa lente rodar, ela roda no sentido horário e ela vai ficar um pouquinho no ponto certo. Então, você pode deixar um pouco antes ou em cima da marca.
Eu vou deixar algumas dicas finais aqui, que são eu uso em todo paciente de catarata, eu uso uma gota de atropina. Ele facilita muito, ele basicamente ele dá aquela dilatação que a gente vê em vídeo de iTube e de congresso, tá? Experimenta dilatar com uma gota, faz sua dilatação normal com misturinha no pré-operatório, mas aproveita e pinga uma gota só de atropina nesse pré-operatório, preparando para entrar na sala, que você vai ver uma pupila muito mais dilatada, e aí, especialmente nos casos de lente tórica, vai ser muito mais confortável. Usar pêndulo em todos os pacientes, tá, para você treinar, e rodar a lente não tórica em todas as cirurgias, para você treinar a rodar também. Essa dica quem deu foi a Mayumi, né, sobre fazer a rotação como treinamento, tá bom? O pós-operatório é bastante simples, né? Eu acho que o grande segredo é não prometer antes da cirurgia, não fazer grandes promessas, tá? Você falar que pode ficar um pouco de grau residual e tudo mais é importante. O mais importante, se você for começar, não pega caso esquisito, pega casos que são redondos e fica operando assim, tipo 1 ano, só caso redondo, tá? Aí você vai ganhando mais experiência. Eu vou deixar aqui, nesse pedacinho, 2 minutos finais aqui, tá? Alguns depoimentos de quem já fez aqueles cursos que eu falei no começo. Alguns cursos foram relançados, né, no Faco Academy, porque o pessoal entrou em contato e pediu para relançar. Então, aqui são depoimentos do curso do Faco Academy, são quase 20 horas de técnica de Faco, equipamentos, parâmetros, fluídica, ultrassom. Então, isso, Faco Academy. Tem aqui os depoimentos do Masterclass de Lente Premium. Masterclass de Lente Premium também é bastante extenso, são vários palestrantes muito experientes em lentes Premium. Então, por que eu gosto de pegar bastante palestrante e misturar? Porque aí você não vai pegar a verdade de um só, você vai pegar vários experts e cada um vai falar a abordagem dele, o que ele analisa, e aí você vai pegar várias verdades e você vai criar a sua. Então, por isso que vocês veem esses depoimentos aqui, porque como ele é online, ele não se atém ao problema de tempo dos congressos normais, em que você vê a aula de pessoas extremamente eminentes que às vezes dão aula de 8 minutos, o que é um absurdo, né? Então, eu convidei pessoas muito boas e falei, você vai dar aula do tempo que você quiser, né? Então, você vai falar 40, 80 minutos, lá não tem problema. Então, aqui tem alguns depoimentos do curso do Pentacan, que eu dei junto com a Maria Flávia, também extremamente didático, e esses cursos estão online para quem quiser. Então, essa daqui é a minha propagandinha final. E à esquerda aí é o curso que foi lançado essa semana, Ceratocone de AZ, Rodrigo, Bernardo e Maria Flávia estão falando de ceratocone por mais ou menos 6 a 7 horas de curso, muito profundo, muito completo. Acho que vale muito a pena, tá bom? Essa era a minha parte. Logicamente, eu sei que eu passei do horário aqui, mas eu não poderia perder a oportunidade de aproveitar para falar tão bem dessa plataforma aqui, viu, Wagner? Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Milton. Com certeza, o senhor deve estar recebendo palmas. Temos algumas perguntas aqui de seus colegas que eu gostaria de fazer ao senhor. Ok. Primeiro, o doutor Murilo Domingues pergunta: o que você acha da polêmica entre lios hidrofílicas e hidrofóbicas em relação à opacidade a longo prazo? Olha só, quando a gente for falar de plataforma de lente ou material, de certo modo, entre aspas, a gente é uma questão de decisão do que você vai usar. Como eu falei, eu estava ontem num grupo de WhatsApp e o pessoal falando assim, eu não colocaria uma lente que dá glistening no meu olho, né? Então, eu não vou
colocar aqui a minha posição. Só estou dizendo que, assim, quando você escolhe uma plataforma, toda plataforma tem os shortcomings, né? Alguns aspectos que você tem que considerar, e tem as vantagens. No caso das lentes hidrofílicas, quando a gente fala sobre lente hidrofílica, a gente categoriza ela assim, a lente é hidrofílica, tá? Então você coloca ela numa prateleira só. Mas a lente hidrofílica, ela por si só, ela não é uma lente que opacifica por ela só, no sentido de material. Ela, praticamente todos os casos de opacificação tem a ver, olha só que interessante, das lentes hidrofílicas, tem a ver com o processo fabril, tá? Então, isso é um conceito bastante importante de quem está aqui nessa sessão guardar e passar isso adiante. Quem fabrica o botão, o acrílico que a gente usa, que a indústria usa, não é fabricado pela Reiner. O acrílico não é fabricado pela Alcon ou pela Zeiss. O acrílico é comprado de um terceiro, de uma empresa que faz o que eles chamam de botão, né, de acrílico, que é a matéria-prima, é o bloco para fazer a lente intraocular. E tem mais ou menos 2 ou 3 maiores produtores de botão no mundo. Ok? Tem algumas outras empresas agora entrando vendendo botão, empresas da China e da Índia, mas basicamente o mercado mundial de lente intraocular, ele é abastecido por 2 ou 3 empresas, na verdade 2 maiores, que fazem o botão. E que é a matéria-prima para as empresas. Então, não é surpresa, eu não vou abrir aqui, mas às vezes a lente que você compra de um X fornecedor, a origem daquele botão veio de um lugar só. Independente de você comprar eu comprei um lote desse daqui de uma empresa e comprei outro lote de outra empresa, de outra marca. Mas a matéria-prima veio de um só. Onde eu quero chegar? Se o botão acrílico fosse o problema, essa empresa fornecedora do botão, ela sairia do mercado, porque o produto em si, a base não funciona. Mas não é assim que acontece. O problema dela, o problema de opacificação da lente hidrofílica, ela não vem lá na matéria-prima, lá no botão da lente. Ela vem no processo de manufatura da lente. Então, o processo de manufatura da lente hidrofílica é bastante, ele é bastante rigoroso, ele é bastante mais minucioso e algumas empresas, às vezes, por problema de manufatura, têm historicamente, sim, problemas de opacificação. Quando a gente ouve falar sobre opacificação de lente hidrofílica em série, né, em bastante quantidade, geralmente são empresas que talvez falharam em algum ponto do processo de manufatura. Historicamente, eu não sei nenhum caso da Reiner ter tido processo de lote, de processo de manufatura de opacificação. Perfeito. Obrigado. Outra pergunta do Dr. Marcelo Tojar. Biômetro ultrassônico mais topógrafo, dá para fazer LEO Premium? O biômetro ultrassônico ele é muito, muito relacionado a quem faz. Tá? Então, primeiro que, quando a gente está falando de biometria ultrassônica, a gente tem que estar falando de biometria de imersão e não biometria de contato. Segundo que a biometria de imersão é muito boa, né? Ela é sujeita a falhas, talvez mais operador dependente. Então, eu diria assim, vai depender muito do operador. Vai depender muito do operador. Tem que ser um operador bastante confiável e que aí ele saiba analisar os dados que ele está coletando. Por exemplo, se ele vê assimetria em comprimento axial, algumas coisas, quando compara um olho ou outro, ele não pega só a leitura e passa para você. Ele tem que ser bastante crítico. Quando eu tenho casos que não consigo, hoje é muito raro, mas quando eu tinha casos que não tinha leitura em biometria óptica e tinha que ser feito biometria ultrassônica, aí eu tinha a pessoa que fazia
a biometria de imersão, da qual eu confiava muito, né? Mas aí eu diria assim, evitar fazer com pessoas diferentes, pessoas distintas e tudo mais. Perfeito. A próxima pergunta do Dr. Felipe Borges. Quanto de incongruência o senhor tolera entre as duas ceratometrias? É muito difícil falar, né? Depende do equipamento, depende do aspecto topográfico, mas é difícil falar mesmo. Eu nunca pensei nesse aspecto, mas eu não vou chutar aqui, talvez 5 a 10 graus, mas é que depende da máquina e depende, porque, como eu falei, vocês viram lá, Lenstar mede, você tem que considerar muitos pontos onde ele está medindo, a esfericidade daquela córnea, o quanto irregular ela é, então não dá para fazer uma regra assim. Então, a gente vai, como vocês viram, dependendo da máquina, ela mede desde 1,65 de distância do centro até 3,2. Então, dependendo da máquina, você vai ter leituras diferentes e você vai ter considerações diferentes. É bastante difícil ter uma resposta cravada nisso. Mas, assim, na medida que você está incorrendo em diferenças, tá? O que eu diria assim, uma córnea bonita, ela tem que ter pouca diferença. Uma córnea mais esquisita, aí ela vai ter mais diferenças mesmo. Mas essa tal da córnea esquisita, essa tal da córnea que está dando mais disparidades, talvez para o iniciante não fosse bom, né? Então, um cirurgião experiente, ele entre aspas, né? Ele vai ter mais, ele vai arriscar mais, não por risco, mas porque ele já está mais acostumado, né? A interpretar. Então, eu diria assim, quando você é iniciante, quanto menor for essa disparidade, melhor, lógico. Perfeito. Muito obrigado, Dr. Milton. Agora a gente vai passar a palavra ao Dr. Gilberto Shimoda para falar a sua experiência com a trifocal, tá bom? Ô, Wagner. Opa! Obrigado aí. Obrigado, senhor. A palavra está com o senhor, Dr. Gilberto. Boa tarde, pessoal. Vou aqui apresentar minha experiência com as Ray One trifocal. É uma lente que essa plataforma eu já uso há anos, desde 2008. E realmente, quando veio a trifocal, eu senti muito seguro nesse aspecto aí. Vamos lá? Bom, por que eu uso a Ray-Ban trifocal? Primeiro que eu tenho a certeza que é uma tecnologia hoje mais apropriada, que as pessoas necessitam, né? A visão de longe, perto e média distância. E vamos lá. Bom, a minha amostra com a lente trifocal, hoje eu estou com 54 trifocal sem ser a tórica e 7 a trifocal tórica. Eu já uso as lentes trifocal já desde o início, quando a Zeiss trouxe a primeira lente no Brasil. Já tenho uma experiência mais ou menos de 200 lentes no total. Vamos lá. Não estou conseguindo acessar aqui. William? William? Oi, pode falar. Próximo slide, por favor, que aqui não estou conseguindo passar. Volta, por favor. Bom, por que eu dou preferência para a Ray-Ban trifocal? Porque é uma lente realmente que dá uma satisfação para o paciente a 35 a 40 centímetros, a visão de média distância de 50 a 70 centímetros, o paciente fica muito satisfeito também, e a visão de longe realmente é uma lente que os pacientes ficam bastante satisfeitos também. Não estou conseguindo rodar mesmo. Bom, tecnicamente, porque eu escrevi errado aqui, é uma lente difrativa, hidrofílica, tá certo? E com o tempo ela tem comprovado com uma melhor combinação. Eu gosto dessa lente também porque é uma lente verdadeiramente preload, né? Quer dizer, é a única no mercado que você pode falar que é uma lente preload. A Zeiss não é, a Alcon também não, e a da lente da Fisal também não.
que a única do mercado realmente é a Ray-Ban trifocal. Isso dá uma segurança muito grande para a gente, porque isso você tem menos contato com a lente, menos infecção, menos dano na lente. Isso é muito importante. Porque clinicamente é uma lente que realmente me impressionou muito, que um dos primeiros pacientes que eu coloquei essa lente foi no engenheiro, inclusive ele trabalha no construção de túnel, e ele fica horas e horas no escuro, e realmente de todas as lentes eu achava que essa ia ser uma melhor opção, como vocês viram a explicação do Dr. Milton. Realmente ele diz que trabalha muito tranquilo, com muita segurança. Esse é um dos meus maiores receios, ele trabalhar num ambiente sem luz, né? Quer dizer, sem luz, com pouca luz. Ele fica de 8 a 10 horas nesse ambiente. É muito importante deixar bem claro aqui que a lente trifocal ela não é uma lente milagrosa, né? É muito importante para quem está começando, principalmente. Nós que já usamos lentes bifocal e foco estendido, todas essas lentes aí, realmente tem que tomar muito cuidado, porque todas as lentes ela têm efeito e elas são quase todas similares, né? Então, o halo Ziegler, essa lente também vai dar, isso é muito importante, vocês têm em mente. O médico que está no começo, ele fica empolgado e que a trifocal é a lente perfeita, e realmente ele esquece de dizer ao paciente que ele pode ter halo Ziegler. Eu já tive paciente que ficou com 6 meses, e algumas tinham dificuldade para dirigir, mas depois de 6 meses, esses pacientes, como todas as lentes que têm esses anéis, né, eles acabam se adaptando com o tempo. É uma lente que também tem uma ótima centralização pelas propriedades que o Dr. Milton já explicou, e ela dá uma ótima estabilização, inclusive, não diria uma trifocal, mas os colegas que têm dificuldade de fazer com anestesia tópica, daria até para arriscar não uma tórica, mas uma trifocal, dependendo de alguns olhos, você poderia até fazer com anestesia retro ou peribulbar e conseguir a centralização da lente, porque ela centraliza muito bem em comparação com as outras, no ato cirúrgico, né? Vamos lá. Eu vou apresentar aqui só uma cirurgia. Essa aqui é uma trifocal Rene. A gente fez essa cirurgia e hoje com o Trento nós vimos junto lá com o pessoal da Suíça. Quando eu opero eu já aproveito o próprio centro fazer a marcação, e nesse ano foi mostrado o índice de acerto, e coincidentemente com as outras marcações. Hoje eu sinto muito seguro, agora não vou incentivar ninguém aqui a comprar um filme para fazer uma marcação. Mas a gente tem que aproveitar, como você tem uma máquina, usar então essa máquina também para fazer a marcação. A gente usa da arqueada, e como o doutor falou, uma marcação de 180 é o mais seguro, é o mais conhecido. Sempre tomar cuidado com o pêndulo para ele não estar enferrujado, né? E isso, mesmo a gente usando aqui o fento ainda, nós precisamos marcar o eixo a 180, tá? E ao invés de nós usarmos o anel para marcar o eixo da lente, né, porque o 180, acho que você de falar, é só apenas uma referência, para depois você, com o anel de Mendes, marcar o eixo da incisão e o eixo da lente, né? O fento ele já dá a incisão e também dá esse eixo. Vamos ver se vocês conseguem ver no vídeo aí. Está aqui embaixo, vamos ver. Esse aqui foi um vídeo que eu consegui reproduzir. Eu não, foi um colega que fez isso aí. Eu acho que a marcação está difícil de ver aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas foi realmente o único que eu consegui. Pelo menos aqui para mim ficou bem nítido. Não sei como é que está chegando aí para vocês, né? Mas é uma lente, vocês podem perceber que a centralização, eu gosto sempre de deixar essas 3 luzinhas que eu peço para o paciente olhar, sempre, agora deu para ver a marca bem da lente, eu sempre gosto de deixar nessa posição mais inferior e assim próximo, inferior naquela região ali, que é onde que eu gosto de deixar essa lente mais centrada, baseando nessa posição, é a minha experiência. Então, a Ray-Ban aqui, quando é tritórica, né? Quer dizer, você tem que centralizar o anéis e também você tem que colocar a lente no eixo, como ela está ali, acho que está dando para vocês verem, né?
Infelizmente, aqui não deu para ver bem a marca do Phantom fazendo essa marcação, mas a gente acredita que com o tempo nós não vamos precisar fazer mais essa marcação 180, nós vamos ter o Galilei conversando com o Phantom, vai ser o futuro de qualquer máquina que vai vir por aí pela frente. Um aparelho caríssimo vai ter que fazer mais coisa para a gente. É basicamente isso, esse vídeo que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Realmente, aqui o Wagner não vai gostar, mas infelizmente as trifocais no mercado, realmente, para o custo brasileiro, ainda ela está alta. Eu acho que vai ficar mais alto ainda. E eu quero deixar aqui bem claro que sempre falei que as bifocais sempre iam ter lugar, vão ter, e as empresas que estão, por exemplo, a Rene, que não tem uma mais a bifocal, é lógico que eles vão ter que negociar, eles vão ter que abaixar esse custo, a tal ponto que quem não tem bifocal vai ter uma trifocal e esse custo vai ser interessante para nós, usuários, né? Eu não uso muitos trifocal ainda, porque o meu público ainda realmente é difícil ele chegar na trifocal, principalmente com a trifocal tórica, mas a bifocal ainda tem. Isso daí realmente é uma coisa que nós vamos ver agora a partir talvez de junho, julho. Vamos ver para onde que o nosso mercado vai. Então, eu vou deixar aqui umas dicas. O Dr. Milton já falou tudo que tinha que ter falado. Eu só queria dar uma ênfase aqui, o importante que hoje os exames das lágrimas é muito importante, porque um olho seco pode dar uma alteração na topografia, e já tive vários pacientes, graças a esses aparelhos, nós tratamos a lágrima, repetimos a topo e realmente dá uma diferença muito grande. E talvez aqueles pacientes que nós não tivemos resultados bons, talvez se deva a esse detalhe. A outra coisa que está ganhando muito campo é o exame das lágrimas. Eu acredito que também não tem necessidade de você comprar um aparelho caríssimo, uma fluoresceína, com certeza vai ajudar bastante a gente também, né? Eu, para fazer as minhas marcações, é lógico, dou preferência para o meu marcador Shimoda, né? Mas eu também checo com o pêndulo, é muito importante. E avisar todos os pacientes dos efeitos indesejáveis das lentes. É muito importante você falar isso. Eu estou tendo uma colega que teve um processo por causa do halo Ziegler, porque o colega não colocou, né? Então, você tem que falar tudo. É melhor você perder um paciente, você sendo sincero, do que você esconder esses detalhes. Eu tenho uma advogada que ela fez um termo específico para lentes premium, né? Realmente, um advogado fazendo esse termo é muito importante. Eu acho outra coisa importante é sempre ouvir os pacientes com as queixas, principalmente aqueles pacientes insatisfeitos. Esse paciente é muito importante você dar ouvido e talvez você descubra alguns erros que você cometeu e você vai aprender também. A cirurgia premium, eu sempre digo que você tem que ser um cirurgião muito calmo desde o início, durante e no final da cirurgia. Eu acho que hoje, para trabalhar com lentes premium, eu sei que muitos não gostam de falar, mas eu opero muitos pacientes com 20/20. Realmente o meu compromisso é muito grande com esses pacientes. Eu não posso cometer um erro bobo, tipo descuido, pressa de cirurgia, cirurgião muito agressivo. A cirurgia premium não permite esse detalhe, né? Então, vai lá uma dica muito importante. E agora aqui, vamos passar para o próximo. Eu acho importante, esse caso aqui é um caso interessante, o Mário Frias, um ator, não roda ainda não, ele me procurou, porque eu tinha operado um outro ator também, só que ele tinha 52 anos, e também uma hipermetropia, eu coloquei outra lente, na época outra trifocal, ficou muito bom, e sugeriu para o Mário Frias, só que o Mário Frias tinha 47 anos, realmente um paciente muito jovem. Eu sempre digo que todos os pacientes, seja com visão 20/20, 20/30, sei lá que for a visão, para cima dos 40 anos, nunca falo que não tem catarata. Ele tem sim, né? O Pentacão, o Galilei, eles conseguem dar uma densidade do cristalino. Então, para você também tomar cuidado e falar que ele não tem catarata, né? Então, não tem catarata grau pequeno, mas tem. E é um paciente que apareceu na clínica, realmente uma responsabilidade muito grande. Ele tem uma hipermetropia de 4, 5 graus e para perto já usando tipo 6 graus. Realmente é um ator e apresentador de televisão. E ele pedia que, por favor, fizesse a cirurgia.
E eu fui muito claro, eu falei, olha, a sua cirurgia é muito discutida, você é muito jovem, se a cirurgia não der certo, meu cara, nós vamos estar em maus lençóis, né? E se você topar assinar os termos que eu tenho aqui, né? Aqueles termos bem cabeludos, ele falou que não vai ler, a esposa também não, assinou, eu operei um olho, a gente estava programado para operar os 2 olhos, ele era do Rio, e queria operar os 2 olhos na mesma semana, eu tinha programado, mas depois eu não tive condições psicológicas para operar o outro olho, tá? Realmente eu falei para ele que eu não tinha condições psicológicas, mas doutor, foi bem a cirurgia, falou, não, você, o outro olho ele tinha 3 graus para longe, 4 para perto, eu falei, como é que eu vou fazer agora? Você vai usar uma lente e depois a gente vai conversar daqui uns 2, 3 meses, né? Bom, ele já faz quase 2 anos, né? Ele só com o olho que não é dominante, ele está fazendo o seu trabalho só com o olho só, e agora está preparando para operar o outro olho. Realmente são os casos ainda muito discutidos. Eu acho que isso aqui, não me considero com experiência para falar, olha, só cara experiente para fazer uma cirurgia dessa, mas em alguns momentos a gente comete algumas loucuras, né? Operar um paciente jovem com uma visão tão boa, e com certeza, se não ficasse bom, realmente a gente teria muitos problemas, porque os colegas, a maioria, e com certeza o médico do dia seguinte é muito fácil, né? Vai dizer que não deveria ter feito. Mas é aquele princípio, cirurgia com responsabilidade, com cuidado, você sempre tem que dizer que o doutor já falou, você tem que entregar resultado, não entregar, vamos dizer, o resultado do dia seguinte, você vai ficar excelente e tal. E para todos os pacientes eu digo que não tem faculdade para formar deuses, né? Então no dia seguinte a gente não sabe. Tem que fazer a cirurgia, torcer para correr tudo bem. E aí agora vamos ver o que ele vai falar aqui. O Mário pode rodar. Olá pessoal, eu sou o Mário Frias, para quem não me conhece, eu sou ator e apresentador de TV há bastante tempo, lá se vão quase 25 anos. Eu tinha catarata nesse olho direito meu aqui, que não é o dominante, e ele fez uma cirurgia utilizando o laser Z8 para colocação de uma lente trifocal, tá? Os exames revelaram uma catarata na minha vista direita, então a gente fez a opção por colocar uma lente Ray-1 trifocal da Renner para fazer essa correção. Eu estou muito satisfeito, a cirurgia em si é muito rápida, indolor. Eu estou super satisfeito com o resultado quando eu vou dirigir de noite, por exemplo. Então, essa é um pouquinho da minha história. Eu já estou muito satisfeito, já estou pronto, doutor Shimoda, para operar o lado esquerdo agora, tá? Então é isso aí, fiquem com Deus. Vamos lá. Bom, pessoal, uma propaganda minha aqui, esse livro aqui muito simples, livro não digo manual, para quem está começando, né? Eu acho que vai ajudar bastante. E se tiver alguma dúvida, estou aqui para tirar algumas dúvidas. Obrigado, doutor Shimoda. Realmente a sua experiência, e é bom ver ela do senhor, que o senhor fala a verdade, transmite para a gente realmente a sua experiência. Eu quero agradecer a sua participação, quero agradecer ao Dr. Milton. O chat mostra todo mundo parabenizando tanto a apresentação do Dr. Gilberto como do Dr. Milton. Muito obrigado. Em nome da ADAPT, nós agradecemos. E agradecemos também a participação de todos. Tivemos a sala cheia aí com 100 espectadores, nosso limite. E queremos agradecer a presença de vocês. Só queria lembrar a todos que desejarem, a Ferrara está organizando um webinar, vai ser dia 3 de abril, às 19 horas, um Ferrara Meeting. Então, se alguém tiver interesse depois, pode falar com qualquer pessoa da ADAPT que nós poderíamos passar informações para vocês, tá bom? Muito obrigado. Assim nós encerramos a nossa webinar de hoje, tá bom? Valeu, gente. Obrigado, Wagner. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado. Um abraço a todos.